Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de uma das melhores sagas que já teve na Marvel. A gente vai ver o que aconteceu nesse evento, as consequências dele, eventos que anteciparam esse, e vamos entender que influência esse evento teve sobre o universo da Marvel. Então fica comigo do começo ao fim desse vídeo, porque eu tenho certeza que de ouvir essa história você vai querer comprar essa saga ou esse livro hoje mesmo. Fica aí e vamos conferir a história do Reinado Sombrio. O Reinado Sombrio foi um evento da Marvel lançado em 2009 e os criadores dele fizeram com que ele se encaixasse perfeitamente no universo Marvel. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo coisas que levaram a esse evento a acontecer, as consequências dele, tudo, os principais acontecimentos dentro desse evento. E resumidamente, nesse evento, vários vilões governavam a Terra e um governo extremamente corrupto, liderado por Norman Osborn, estava dominando o planeta. Então fica aí e vamos entender tudo sobre o Reinado Sombrio. Bom, tudo estava normal. Para quem conhece as HQs da Marvel sabe que Nick Fury e Tony Stark, o Homem de Ferro, sempre governaram o mundo de uma forma geral. Eles eram chefes da segurança mundial do planeta. E sempre foram, ou pelo menos até esse evento. Tony Stark e Nick Fury eram os responsáveis pela segurança do mundo, até que chega um evento chamado Invasão Secreta, que você já deve ter ouvido falar. Resumidamente, na invasão secreta, os Skrulls, aquela raça verde de outro planeta, invadiu a Terra, então teve muitos conflitos. E essa saga da invasão secreta, eu posso trazer um vídeo dela também. Ela lançou um ano antes do Reinado Sombrio, ou seja, em 2008. E foi ela a principal causa do Reinado Sombrio. Na invasão secreta, em que os Skrulls invadiram a Terra, teve uma guerra, e em algum momento dessa guerra, Tony Stark e Nick Fury estavam meio desesperados, eles estavam perdidos. Então, o famoso Duende Verde, que vocês devem conhecer como Norman Osborn, chegou uma hora em que ele matou a rainha Skrull, e por esse acontecimento, por esse ato dele de matar a rainha que estava liderando essa invasão, ele ficou conhecido mundialmente. Então ele tomou o lugar do Nick Fury e do Tony Stark, liderando a segurança mundial e assim começando o Reinado Sombrio. Então é basicamente isso. Teve a invasão secreta, os Skrulls invadiram a Terra, Norman Osborn matou a rainha Skrull, depois que todo mundo ficou sabendo que ele matou a rainha daquela invasão, e ficou conhecido mundialmente como um herói, ele começou a ser bem visto. E isso também foi depois do evento Guerra Civil, que nos quadrinhos a equipe de Tony Stark venceu, os heróis a favor do registro no governo venceram, e nessa época o Capitão América morreu, então um amigo dele, Bucky Barnes, tomou o manto de Capitão América, e depois Norman Osborn tomou o poder, tomou o controle sobre a segurança mundial, e aí deu início ao Reinado Sombrio. Inicialmente a equipe de Norman Osborn no Reinado Sombrio era chamada de Thunderbolts. Quando Tony Stark estava no poder, quando ele estava ainda como chefe da segurança mundial, ele fez uma grande cagada. Antes de Norman Osborn matar a rainha Skrull, Tony Stark se responsabilizou pela maioria das consequências graves que a invasão secreta teve, né? Por todo o estrago e todo o dano que os Skrulls causaram. Então depois disso, Tony Stark se tornou um dos homens mais procurados do mundo. Ele se tornou praticamente um renegado. Depois ele fez grandes atos que eram grandes atos na visão da humanidade. Ele derrubou a agência conhecida como S.H.I.E.L.D., então ele colocou uma nova segurança chamada Hammer, que traduzindo para o português significa martelo. E é aí que começou a se desenvolver os acontecimentos de Reinado Sombrio. Entrou a nova agência Martelo no lugar da S.H.I.E.L.D., Tony Stark virou um procurado, os outros heróis que eram heróis de verdade começaram a agir por baixo dos panos, começaram a ser procurados também, e eles começaram a agir secretamente, inclusive Nick Fury. E a gente também vai falar do que ele fez durante o Reinado Sombrio nesse vídeo. Como Norman Osborn sempre foi um cara muito perturbado da cabeça, tanto que antes ele era o Duende Verde, ele criou uma outra agência secreta, sem avisar, os Vingadores Sombrios, que a gente já vai falar deles. E essa outra agência que ele criou tinha poucas pessoas. Ele reuniu alguns vilões ou anti-heróis e ele começou a agir secretamente nessa agência também. O nome dela era Cabala, que era tipo uma versão dos Illuminati. E nessa agência secreta do Norman Osborn, a Cabala, estavam Doutor Destino, Namor, Emma Frost, Capuz e Loki. Depois que Norman Osborn começou a assumir o comando da Martelo, começou a desenvolver mais o Reinado Sombrio, ele esqueceu esse nome de Thunderbolts, ele apagou esse nome para que ele não fosse reconhecido como um vilão que ele era.
Então ele deu um novo nome para eles. E aí surgiu os Vingadores Sombrios. Venom assumiu o lugar como o manto de Homem-Aranha. O Mercenário assumiu com o manto de Gavião Arqueiro. A Rocha Lunar assumiu com o manto de Miss Marvel. Daken assumiu o manto como o de seu pai, que era o Wolverine. Aliás, tem uma história do Wolverine aqui no canal. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá conferir. Marvel Boy assumiu como o manto de Capitão Marvel. Ares, o deus da guerra, ele estava representando o Thor. E agora os dois principais, Sentinela, que estava assumindo como ele mesmo, como o próprio Sentinela, porque ele não era reconhecido como um vilão. E Norman Osborn, outrora Duende Verde, estava assumindo como o Patriota de Ferro. Isso porque ele teve acesso lá àquela sala do Tony Stark que tinha várias armaduras e ele pegou a do Patriota de Ferro. Nesse momento da história, os antigos Vingadores, que eram Vingadores de verdade, estavam sendo caçados pelo governo corrupto de Norman Osborn. Enquanto isso, ele, junto com seu grupo de Vingadores Sombrios e o seu outro grupo secreto da Cabala, estavam tramando algo muito maior para o mundo todo. Sobre o grupo da Cabala, Norman Osborn reuniu vários vilões, porque em troca eles teriam cada um a sua recompensa. Nesse momento, o Dr. Destino foi lá em Wakanda, deu uma surra no Pantera Negra, então a irmã dele, Shuri, assumiu o manto de Pantera Negra. Enquanto o Dr. Destino tinha a recompensa dele, porque ele queria todas as coisas preciosas de Wakanda, Loki foi até Asgard, então ele teve o apoio de Norman Osborn para derrubar o governo de Thor, derrotar o seu irmão e tomar o controle sobre Asgard. Enquanto isso, o outro participante da Cabala, Capuz, teve o seu trato cumprido também com Norman. Norman ajudou o Capuz a liderar as maiores gangues criminosas daquela cidade, que era Nova York. E depois a Emma Frost também teve a recompensa dela de voltar aos X-Men e liderar eles. E o Namor teve a sua recompensa relacionada à cidade dele e o povo dele, que era a Atlântida. Grande questão aqui era que não tinha como derrubar o governo de Norman nessa época. Esse era o auge dele. Tanto com os Vingadores Sombrios quanto com a Cabala, ele estava obtendo muito sucesso. Ele tinha até o apoio do povo e do próprio presidente dos Estados Unidos. Então, nessa época não tinha realmente como derrubar ele. Nessa época, Nick Fury, que agora era um procurado, porque antes ele era o chefe da segurança mundial, ele criou o próprio grupo dele. E esses eram os Guerreiros Secretos. Esse grupo do Nick Fury, sempre várias vezes durante o Reinado Sombrio, entrou em conflito com os novos Thunderbolts, mas a principal intenção dele e do seu grupo era derrubar o governo corrupto de Norman Osborn. Nessa parte da história é legal a gente citar e observar que o medo que o Capitão América tinha do registro dos heróis no governo cair em mãos erradas se concretizou. Isso porque quando ele lutou com o Homem de Ferro lá na Guerra Civil, ele era contra o registro, justamente por causa desse medo do registro dos heróis caírem em mãos erradas. E agora esse pesadelo se concretizou. Tudo estava no controle de Norman Osborn e de seus outros companheiros vilões. Passado um tempo, o Dr. Destino estava lá na Latvéria enfrentando uma bruxa chamada Morgana Le Fay. Depois que Norman ficou sabendo que seu companheiro da Cabala, Dr. Destino, estava tendo problemas para enfrentar essa bruxa, ele reuniu os Vingadores Sombrios, então ele foi lá ajudar o Dr. Destino. Para quem conhece o Sentinela, sabe que ele é muito desequilibrado mentalmente. Ele tem um outro lado sombrio que domina a mente dele, e esse é o vácuo. E por conta desse desequilíbrio mental do Sentinela, Norman estava começando a fazer joguinhos mentais com o Sentinela, enquanto em outro momento, em outra época, o Tony Stark estava tentando conter esse lado sombrio do Sentinela, Norman Osborn estava tentando liberar, estava fazendo com que o Sentinela botasse o vácuo para fora. Por conta disso, Norman conseguiu controlar o Sentinela, fez com que ele matasse a bruxa que o Dr. Destino estava enfrentando. Sentinela arrancou a cabeça da Morgana Le Fay. E o que acontece é que no meio dessa briga toda, quando o Sentinela matou a bruxa, ele também morreu. Mas depois, quando os Vingadores Sombrios retornaram à torre, Sentinela ressurgiu com uma cara super séria, uma imagem muito legal dos quadrinhos. Então o próprio Norman Osborn colocou a armadura do Patriota de Ferro, foi lá, conseguiu conter o Sentinela e ele entrou para a torre também. Então tudo se estabilizou durante esse momento. Nesse momento, o antigo Gavião Arqueiro, que era Clint Barton, que agora tinha virado um Ronin, ele foi à televisão, então ele começou a falar para o público, ele explicou para toda a mídia, xingando Norman Osborn e falando para as pessoas lembrarem do cara que ele já foi.
ou que ele ainda pode ser, que era o vilão do Duende Verde. Começou a falar para as pessoas relembrarem do assassino sangue frio que o Norman já foi. E Norman rebate, ele vai à TV também e ele tem o seu próprio argumento rebatendo o que o Clint Barton tinha falado, dizendo que assim como o próprio Clint Barton, ele iniciou a sua carreira como vilão, mas que agora ele estava recompensando tudo de errado que ele já fez. Porque caso vocês não saibam, Gavião Arqueiro iniciou como um vilão. Eu falei sobre isso no vídeo da Viúva Negra que tem aqui no canal. Depois vocês conferem lá. Mas então, basicamente, Norman Osborn só falou que ele iniciou como vilão, mas agora ele ia recompensar o mundo todo com tudo que ele já fez. Ele iria fazer só coisas boas a partir de agora. Teve uma noite em que a Rocha Lunar, conhecida agora como Miss Marvel, foi lá e ela queria se divertir com o Noh-Varr, que era o Marvel Boy, agora conhecido como Capitão Marvel. Mas eles acabaram fazendo sexo. Depois que o Marvel Boy teve relações com a Rocha Lunar, ele começou a perceber, depois de algumas conversas, que aquele pessoal que estava naquela torre, os Novos Vingadores Sombrios, não eram gente da laia dele. Isso porque ele não tinha um coração ruim. Ele realmente acreditava que Norman Osborn estava com intenções boas e que ele tinha entrado para os Vingadores de verdade. Mas depois que ele percebeu que só tinham vilões ali com intenções corruptas, ele fugiu da torre e assim Marvel Boy, o novo Capitão Marvel, abandonou os Vingadores Sombrios. Teve uma noite em que os Atlantes, o povo do Namor, começou a invadir a cidade de Los Angeles e começou a fazer terrorismo, começaram a atacar pessoas, atacar lugares. Então, nesse momento, Norman Osborn convocou o Namor junto com todo o resto do pessoal da Cabala. Então ele começou a questionar Namor, já que quem estava atacando Los Angeles era o povo do Namor. O resultado dessa discussão entre Norman Osborn e Namor foi que Norman ordenou que Namor parasse aqueles Atlantes e derrotasse eles, nem que fosse preciso matar, mas obviamente que Namor não ia fazer isso, afinal é do povo dele que a gente está falando. Então ele se recusou. Depois ele discutiu mais com Norman. Então depois ele ficou tão irritado que ele saiu da Cabala. Portanto, assim agora Namor abandonou o grupo da Cabala. Nesse momento Norman tinha acabado de discutir com Namor, então ele estava com a cabeça quente. Ele retornou lá para a Torre dos Vingadores Sombrios e nesse momento quem estava ordenando lá os Vingadores, quem estava comandando eles, era o braço direito de Norman, vice-diretora da Martelo, que era Victoria Hand. Quando Norman chegou lá na Torre dos Vingadores, ele ordenou que Sentinela fosse lá sozinho em Los Angeles e acabasse com aqueles Atlantes sozinho. E é exatamente o que acontece. Depois que Norman ordenou que Sentinela fosse lá em Los Angeles, Sentinela foi para lá, matou todos os Atlantes, acabou com eles e restou apenas um Atlante, que Norman pediu para Sentinela perdoar ele ou ter piedade dele, deixar ele vivo para mostrar para o público que aquele era um refém e que Norman não era um cara ruim e que ele não matava os Atlantes. Depois do público saber que o Norman era um cara piedoso entre aspas, ele pegou aquele Atlante refém que tinha sobrado e jogou numa sala para o Venom devorar ele. E é o que acontece, o Venom acabou com aquele último Atlante. Depois que Norman retornou à Torre dos Vingadores Sombrios, ele discutiu com eles porque ele ainda estava de cabeça quente pela discussão com o Namor. Então ele desceu lá na sala do Tony Stark, ou na antiga sala do Tony Stark, onde tinha as armaduras dele. Quando Norman Osborn desceu lá no lugar onde ficavam as armaduras do Tony Stark, foi revelado que o Duende Verde sempre esteve ali na cabeça dele. Ele começou a perturbar o Norman, enquanto o Norman lutava para que o Duende Verde não tomasse o controle. E ele conseguiu, mas a gente agora sabe que Norman Osborn ainda é um vilão, porque o Duende Verde estava controlando ele o tempo todo. Bom, depois teve vários conflitos entre os heróis de verdade, os Vingadores Sombrios, Thunderbolts e os Guerreiros Secretos de Nick Fury. No meio disso tudo, o Doutor Estranho foi enfrentar o Capuz, então no meio disso o Doutor Estranho teve que usar magia negra para derrotar o Capuz, mas isso era proibido. Então o Doutor Estranho foi banido do título de Mago Supremo e ele também saiu dos Novos Vingadores. Teve várias coisas ruins, várias coisas foram desmoronando. No meio disso também Emma Frost se desentendeu com Norman e abandonou a Cabala também, retornando para os X-Men. Então o Duende Verde estava cada vez mais perturbando Norman e tudo estava caindo.
Foi revelado então que o mal nunca consegue trabalhar junto por muito tempo. Também teve depois um acontecimento bem marcante em que o filho do deus Ares, o deus da guerra, ele queria se unir ao grupo de Nick Fury depois que o Nick Fury esclareceu o jogo e falou que o pai desse menino que era um vilão, e mesmo Ares sabendo que seu filho era um desgosto para ele por não estar do lado dele, ele acabou liberando ele, então o filho do Ares entrou pro grupo do Nick Fury. Depois a esposa do Sentinela, ou pelo menos a antiga esposa, estava sendo mantida lá na Torre dos Vingadores Sombrios em um quarto, até que o Sentinela foi visitar ela e ela agora já sabia do outro lado dele, que era o vácuo. Ela ficou aterrorizada, pegou uma arma alienígena e explodiu a cabeça do Sentinela. Mas assim como da outra vez contra a bruxa, ele retornou à vida. E já já vocês vão descobrir por que o Sentinela nunca morre. Agora o que acontece é que duas garotas, duas amigas, entre elas a filha do secretário de Estado, foi lá em uma lanchonete em uma cidadezinha chamada Dinossauro, e essas duas garotas começaram a perceber comportamentos estranhos e suspeitos das pessoas que estavam naquele lugar. As pessoas ali diziam apenas para elas saírem daquele lugar. Mas antes que elas pudessem fazer isso, tudo some dali. A lanchonete, as pessoas, o carro, inclusive as duas garotas. Tudo desaparece como poeira. Como uma dentre as garotas que sumiu era a filha do secretário de Estado, na verdade, então esse secretário ligou para o Norman instantaneamente, então pediu para que ele assumisse o comando sobre os seus Vingadores Sombrios e para que ele agisse com eles. Então Norman, com covardia, ele age fazendo o seguinte: ele manda o Sentinela sozinho naquele lugar para investigar, então o Sentinela some, ele se desintegra e explode. Depois que Norman viu isso, não como das outras vezes, Sentinela não retornou à vida dessa vez ainda. Então Norman e os próprios Vingadores vão naquele lugar pessoalmente. Chegando no lugar, Norman também se desintegrou, então ele foi parar em um lugar em que ele acordou e viu lá o Homem Molecular. Ao redor do Homem Molecular tinham outros vilões. E esses vilões eram Mephisto, Beyonder, Zarathus e Encantor. Norman viu todos eles junto com o Homem Molecular, em uma espécie de trono. Depois foi revelado que o Homem Molecular tem o poder de controlar qualquer molécula no mundo. Então aqueles seres que eu falei ao redor dele não eram reais, eram apenas ilusões para o Norman. Depois ele começou a trocar uma ideia com o Norman e ele apenas falou para ele a verdade. E a verdade era que o Homem Molecular só queria ser deixado em paz naquele lugar. Ele queria ficar na dele e que pessoas não invadissem o lugar e não perturbassem ele. E para o Homem Molecular provar para o Norman que ele estava dizendo a verdade e que ele realmente queria paz, ele começou a torturar o Norman, mostrando para ele ilusões de quando ele era o Duende Verde, ou seja, lembranças. Depois que Norman percebeu que se o Homem Molecular quisesse torturar ele e matar ele, ele poderia. Então ele caiu na real e viu que realmente o Homem Molecular só quer um acordo. Ele quer entrar em paz e que ninguém invada o lugar dele. Bom, então todos os Vingadores tomam uma surra pro Homem Molecular, ele acaba com todos eles. Depois Victoria Hand chegou no lugar junto com a Martelo, liderando todos. E em nome de todos, ela se rende. A Victoria se rende. Victoria rende, entendeu? Quando Victoria Hand chegou com a Martelo lá no lugar, se rendendo diante do Homem Molecular, ela propôs para ele que se ele restaurasse tudo e todos naquele lugar, ela falaria para o governo nacional e para o internacional não mexer com ele, deixar ele lá quietinho e assim o acordo de paz seria formado. Então ele acaba aceitando. Mas antes que esse acordo pudesse se concretizar 100%, Sentinela ressurge novamente, então ele derrota o Homem Molecular. E depois que o Sentinela derrota o Homem Molecular, o acordo dele com Victoria Hand foi quebrado e tudo naquele lugar foi restaurado. Então tudo voltou ao normal. E agora foi revelado porque que nas outras vezes o Sentinela não morreu, ele nunca morre. Assim como o Homem Molecular, Sentinela tem os mesmos poderes que o dele, ele só não sabia controlar esses poderes. Ou seja, como o Sentinela poderia controlar todas as moléculas do mundo, é por isso que ele sempre ressurge quando ele morre. Voltando ao Norman Osborn, agora ele estava lá na Torre dos Vingadores, na sala das armaduras, ou melhor, das antigas armaduras do Tony Stark. Então a Victoria Hand chegou lá para conversar com o Norman, então eles começaram a trocar uma ideia e ela propôs para ele que ele fizesse um tratamento psicológico por conta do Duende Verde. Mas antes que ele pudesse sair da sala e aceitar o que ela estava propondo, de novo uma voz começou a falar na cabeça dele. Só que essa voz dessa vez não era o Duende Verde, mas sim
Loki. Ou seja, dessa vez, depois de uma outra luta de heróis, quem estava na mente do Norman Osborn era o Loki, que estava traindo ele e controlando ele. E dessa vez não era mais o Duende Verde. E a história basicamente se encerra aqui, lembrando que nesse vídeo eu falei a história resumida do livro Reinado Sombrio. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Isso tudo que eu falei aqui no vídeo foram os acontecimentos do livro da saga Reinado Sombrio. Mas para quem quer realmente conhecer todos os detalhes dessa saga, tudo o que aconteceu detalhadamente, todos os acontecimentos, todas as consequências, entre essas coisas eu posso citar para vocês que na saga do Reinado Sombrio, que foram 18 volumes, teve acontecimentos como o Sentinela matou Ares, teve uma briga gigante entre heróis, entre vilões, teve até uma parte em que o próprio Deadpool invadiu a Torre dos Vingadores. Também teve a briga dos Guerreiros Secretos de Nick Fury contra os Thunderbolts. Os Thunderbolts também já se separaram. Alguns membros também morreram, como por exemplo o próprio Carrasco. Ou seja, para quem quer saber todos os detalhes, cada coisinha que aconteceu no Reinado Sombrio, não pode comprar o livro, mas sim a saga do Reinado Sombrio. Basicamente, a saga do Reinado Sombrio tem 18 volumes, que são esses aqui na minha mão. Tem vários livros desses do Reinado Sombrio, vários acontecimentos por trás da história, como por exemplo esse aqui, que na capa os Vingadores Sombrios brigaram com os X-Men. Então tem muitas outras revistas do Reinado Sombrio e continuações dessa história. São 18 volumes, eu recomendo muito que vocês comprem, porque essa saga tem uma história fantástica. Porém nela, na saga, aconteceu um final diferente do que aconteceu no Reinado Sombrio do livro. No final da saga Reinado Sombrio, diferente do livro, quando o Loki está lá controlando a mente do Norman Osborn, na saga do Reinado Sombrio, tudo termina com Norman Osborn sendo preso, e na prisão ele foi torturado pelo Duende Verde, que tomou o controle sobre sua cabeça de novo e estava bolando novos planos. E com os novos Vingadores retornando ao poder, tudo se estabelecendo, voltando ao normal e todo mundo estava seguro de novo. Foi o fim dos Vingadores Sombrios. Eu recomendo muito que vocês comprem, além da saga Reinado Sombrio, essa saga, que é a saga do Cerco. Essa história do Cerco é uma história um pouco diferente do Reinado Sombrio, mas que envolve muito a história do Reinado Sombrio. Para entender Reinado Sombrio, você precisa do Cerco. E para entender o Cerco, você precisa do Reinado Sombrio. Então eu recomendo que vocês comprem essas revistas, porque vale muito a pena. Eu acho que com tipo R$90 você compra toda a saga do Reinado Sombrio e toda a saga do Cerco. Leiam, vale muito a pena. Vilões governam a Terra, heróis se enfrentam, heróis e vilões entram em conflitos. Norman Osborn tem a briga dele com o Duende Verde. Deadpool entra no meio de tudo. Thunderbolts lutam contra os Guerreiros Secretos de Nick Fury. O Ares enfrenta o Nick Fury para tentar pegar seu filho de volta. Enfim, não vou dar mais detalhes, apenas comprem essas sagas, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E é isso, a história se encerra aqui. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essa história do Reinado Sombrio, esse resumo que eu trouxe aqui para vocês. Eu recomendo muito, honestamente, de coração, que vocês comprem a saga do Reinado Sombrio. Vale muito a pena, é algo muito inovador, um evento um dos mais marcantes da Marvel, em que vilões governaram a Terra, teve vários conflitos. Recomendo muito que vocês comprem e leiam o Cerco também. Aliás, comenta aqui embaixo desse vídeo quais personagens você quer ver aqui. As pessoas comentam, eu trago a história dos personagens para vocês. Ou sagas, ou nostalgias, filmes, séries. Comenta o que você quer ver aqui, qualquer saga, qualquer coisa, e eu trago as histórias para vocês. Deixa o seu like aqui caso você tenha gostado do vídeo, clique em gostei para me ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as próximas histórias semanalmente. Não perde, o conteúdo está muito completo. E é isso, eu espero você na próxima história. Fica ligado. Fui!